Olá, pessoal. Quem não me conhece, eu sou a Penha. Eu sou uma das consultoras aqui do blog das noivas. E naquela história que eu falei com vocês de dicas que eu ia dar para as noivas, né? Igual eu mostrei a lista da agenda que vocês devem programar até o dia do evento. Eu continuo com esse objetivo de trazer dicas para vocês se organizando até o casamento. Pensando nisso, hoje eu trouxe aqui a professora Suzy Darmanas. Ela veio nos visitar e nos dar umas dicas sobre maquiagem, dia da noiva. E eu gostaria de pedir para vocês que vocês, por favor, dê um like, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Sigam a Suzy, no final do vídeo eu vou deixar a descrição de onde vocês vão achá-la. E vocês vão amar as dicas dela. Além do que, ela também é professora, né? Então, ela tem todo o know-how para nos ajudar nesse momento, ok? Então, vamos lá. Vamos assistir o vídeo até o fim também, tá, gente? Então, vamos lá, Suzy? Ô, Suzy, eu queria que você contasse para os nossos seguidores, né? Quem é você, de onde você tudo sobre você. Tá bom. Primeiramente, agradeço o convite, né, Penha, estar aqui, compartilhar esse momento com vocês, é muito importante. Eu sou maquiadora, já estou maquiando há mais de 15 anos, né, formada em maquiagem profissional. Sou argentina, mas eu moro aqui no Brasil há 6 anos, né? E que estou trabalhando diretamente com noivas, né, nesse mundo de noiva já tem uns 5 anos. Tá aqui. Ai, que ótimo, tá vendo, gente? Ó, ela conhece, hein? E o estúdio dela também, gente, para quem é aqui de Minas, né, de Belo Horizonte, região, ela é em Contagem, tá? Depois, nos dados lá, vocês vão ver, para vocês seguirem. Ô, Suzy, eu preparei aqui umas perguntinhas. Claro. Como você trabalha nessa área de dia da noiva? Então, o que é um dia da noiva? Explica pra gente. Então, um dia da noiva é um dia que eu sempre falo para as noivinhas. O casamento, né? O casamento da noiva não começa quando ela entra na igreja. Começa às 7 horas da manhã naquele dia, né? Com toda a prévia, a preparação. Aquele é o dia da noiva, né? Então, no salão, no estúdio, o dia da noiva se compõe de várias coisas, né? Então, é o dia que ela chega, se arruma, né? Tem a preparação do cabelo, unha, sobrancelha, às vezes uma massagem. Então, envolve o dia inteiro dela, né? Então, assim, no salão, ela tem acesso a vários serviços e nosso trabalho com a noiva é deixar ela tranquila, deixar ela calma naquele dia, coordenando para que tudo vai acontecendo, né, de maneira fluida, ela não tem estresse, né? Então, no dia da noiva é aquele dia que ela já levanta no dia do casamento, vai pro salão só para curtir o dia dela, né? E aí a gente tem várias profissionais, né, que ficam por conta dela, cuidando todos os detalhes desse dia. Que maravilha, hein? Já pensou? Então ela fica aquele dia só concentrada naquele momento que ela vai ter à noite, que é o horário do casamento. Exatamente. Isso é muito legal, né? Isso ajuda a ela a relaxar um pouco, né? Eu já reparei que às vezes as noivas que deixam para fazer muita coisa no dia do casamento, às vezes elas mesmas têm que fazer uma decoração, ou elas têm que montar uma mesa, têm que correr para cá, para lá, são as noivas que chegam muito cansadas no horário da cerimônia, né? Então, quando a noiva tem uma organização e ela já deixa aquele dia só para curtir, para ela se preparar, ela chega assim super tranquila, relaxada, só para curtir aquele dia. Que legal, né? E assim, esse dia então demora quanto tempo? Assim, um dia todo, meio-dia, horas, como é que é? Então, vai depender muito, né? Eu sempre falo que só uma produção de uma noiva demora em torno de 4 horas. A gente separa 2 horas mais ou menos para preparação do cabelo, lavar, escovar, preparar o penteado, né? Maquiagem, 1 hora e 40 mais ou menos, né? Só que aí tem os serviços adicionais. Às vezes a noiva quer fazer pé em mão, às vezes a noiva quer fazer uma massagem, são horas que vai ser acrescentado naquele dia. Então pode ser no mínimo 4 horas até umas 8 horas de produção completa. Isso também vai depender se a noiva tem madrinhas que vão se arrumar junto com elas naquele
dia, né? Dependendo de quantas pessoas vão participar do dia da noiva, aquela produção se estende, né? Se a noiva vai ter make-off, por exemplo, também acrescenta 1 hora, 1 hora e meia a mais, né? Por quê? A noiva que vai ter make-off, nós precisamos deixar a noiva pronta, né? Pelo menos 2 horas antes. Então, por exemplo, a noiva vai casar 8 horas da noite na igreja. Ela tem que ficar pronta, se a igreja é próxima do local onde ela está se arrumando, lógico, né? Vamos imaginar que é 15 minutos do espaço. Então, beleza. Ela tem que ficar pronta às 6 horas da tarde. Entendi. Por quê? Porque chega o fotógrafo, vai fazer a foto dela, com as madrinhas dela, né? Com a mãe, foto do vestido, do sapato, de acessório. Então, só essas fotos demoram 1 hora, 1 hora e meia. E logo após, a gente já ajuda ela a trocar e vai. Então, assim, depende muito dos serviços que ela vai fazer no salão e também das pessoas que vão estar junto com elas. Mas, resumindo, entre 4 a 8 horas pode durar um dia da noiva. É um dia bem puxado, né? Quanto custa, Suzy, mais ou menos um dia da noiva, por exemplo? É caro, é barato, é médio, como é que é? Olha, eu sempre falo que o dia da noiva custa, em média, 5% do orçamento total daquela noiva, do orçamento do casamento em si, né? Então, 5% não é, tipo assim, muito, né, comparado com as outras coisas que a noiva vai fazer, mas em câmbio, em troca, é aquele orçamento que vai exclusivamente para a noiva. Entendi. Entendeu? Então, assim, é um orçamento que é só para ela, certo? Então, eu acho assim que vale muito a pena fazer cotações, fazer os orçamentos do dia da noiva. Igual eu falei, o que vai mudar em um orçamento de uma noiva? Os serviços que ela contratar. Tem noivas que contratam já a produção do pré-wedding, o do casamento civil, do dia do casamento, que seria a maquiagem e penteado no dia da cerimônia. Já inclui um post-wedding, que normalmente é feito 2 a 3 dias depois do casamento. Então, assim, dependendo dos serviços que ela for incluindo naquele dia, o orçamento dela vai variando, né? Mas hoje, no mercado, por alto, vou falar, né? Por alto, um dia da noiva, na média, está a partir de R$1.500, R$2.000, para cima, dependendo do quantidade de serviços que ela vai do que está incluído nesse dia da noiva. Uhum. Legal. Então, gente, lembra quando eu falei que a noiva precisa começar um ano antes para ela poder fazer essas cotações que a Suzy falou aqui, que essas cotações vai dar ela a possibilidade de abaixar ou subir o orçamento, né? Vai depender dela. Ô, Suzy, e assim, esse teste que as noivas fazem, assim, você também faz lá no seu estúdio? Claro, a prévia, né? Uhum. A prévia também é super importante, né? Só que hoje eu sempre falo, por que é importante esse teste? Tem noivas que sonham, né? A noivinha, desde o momento que ela fala assim, vou casar, ela começa a ser bombardeada de inspiração, né? De maquiagem, de penteado, de vestido. Então, é muita informação na cabeça dela. E às vezes ela fala assim, nossa, Suzy, eu queria essa maquiagem e esse penteado. Né? Só que tem aquela coisa que eu falo, expectativa e realidade. Nós precisamos ver se aquela expectativa que ela tenha, aí nós podemos realizar nela, se vai ficar bom. E aí que entra a importância da prévia, né? Às vezes a noiva chega e fala assim, eu queria uma maquiagem assim, nessas cores ou desse estilo. Nós olhamos se condiz com o estilo do casamento, com o horário do casamento, com a personalidade e o temperamento dela. Então, na prévia, que é uma reunião, na verdade, eu separo a prévia quase um dia, uns 4, 5 horas de produção, porque eu falo que no dia da prévia, nós passamos mais tempo com a noiva que no próprio dia do casamento. Acredita? Acredito. Por quê? Porque, por exemplo, eu fiz a maquiagem na noiva e a noiva falou assim, Suzy, achei que ficou muito claro, achei que ficou muito escuro, não gostei desse batom, quero outra cor de batom, então vamos trocando, não tem pressa. A mesma coisa acontece com o penteado. A noiva chega com uma inspiração, já aconteceu várias vezes, de noiva chegar com uma inspiração e falar assim, eu quero casar de coque. E chega com um acessório,
No dia da prévia, nós fazemos o coque e ela se olha no espelho e não gosta, não sabe? Então, Nós falamos assim, o olho dela não brilhou. Eu também gosto disso. Entendeu? Então a gente vai assim, vamos trocar? Vamos fazer outro estilo? Vamos fazer um semi-preço? Nós trocamos o penteado e eles, não, é isso que eu quero. Então isso é importante. Por isso é importante a prévia da noiva. Porque no dia da prévia nós trocamos as vezes que for necessário. Importante que ela fique satisfeita. Importante que ela sane todas as dúvidas naquele dia, que ela fique super, super satisfeita e segura das decisões dela. No dia do casamento, nós só vamos a reproduzir aquilo que ela já aprovou na prévia, né? Então, assim, é muito importante. Lógico, tem noivas que não fazem questão, falam assim, não, eu não quero fazer prévia, quero fazer só o dia da produção do casamento mesmo. Essas noivas são cientes, nós explicamos, né? Que não tem como alterar, né? Então, no dia do casamento a gente faz o nosso melhor, mas se ela não escolheu fazer a prévia da maquiagem, do penteado, no dia do casamento, por ser um horário muito corrido, a gente não tem tempo de trocar, você entendeu? Então, assim, eu sempre recomendo e sempre explico para minhas noivas a importância de fazer essa prévia. É muito importante. Então, pessoal, o teste, ou prévia, né, como a Suzy denomina, ele não é obrigatório, mas é uma sugestão muito importante. Porque se você não faz o teste ou a prévia, quando chegar no dia, pode ser que você não goste daquilo que você está vendo. E aí não vai ter como mudar. Então é importante fazer antes, porque assim você vai ficar mais bem atendida. Isso, ela fica muito segura também. Outra coisa que acontece, já aconteceu várias vezes, por exemplo, Benha, é que a noiva chega no dia do teste, aconteceu comigo umas semanas para trás. A noiva comprou um acessório para ela usar, certo? Ela comprou já alguns meses antes do casamento. Ela chegou no dia da prévia, ela queria caçar de coque, nós fizemos o coque nela, só que o acessório não encaixou. Não combinou com ela, não combinou com o vestido, não combinou com o penteado. E na hora que ela se viu no espelho, era realmente assim, ela ficou assim, não. E ela me olhou e falou assim, Suzy, o que você achou do penteado? E eu falei assim, o penteado tá lindo, é o acessório que não tá combinando aí. Vamos ter que trocar o acessório. Então, como ela fez 15 dias antes do casamento, ela teve tempo de ir alugar um acessório que combinasse, que conversasse melhor com a produção dela, né? No dia do casamento ficou lindo, né? Então, assim, essas coisas são os benefícios de você fazer uma prévia. Você tem tempo de arrumar, pequenos detalhes, né, que fazem a diferença no dia da noiva. Ô, Suzy, e como que é que você determina assim a escolha da maquiagem? Do penteado é pelo formato do rosto, é pela altura, pelo quê? Pelo tamanho, né, pros lados. Então, são várias coisas, Penha, que a gente considera. Primeira coisa que eu pergunto para as noivas é o horário do casamento, né? O estilo do casamento, né? E qual que é o vestido. Por isso que é importante ela já ter definido a escolha do vestido, horário e local, né? Do casamento. Porque a maquiagem, o penteado tem que entrar harmonizando isso, né? Então a gente trabalha com vários estilos de noivas tradicionais, noivas clássicas, noivas românticas, noivas modernas, né? Então, assim, se ela é uma noiva mais moderna, e se o temperamento, a personalidade dela é mais forte, normalmente é uma noiva que quer uma maquiagem mais marcante, um penteado mais marcante, né? São aquelas noivas que já usam tiaras com bastante brilho, né? Coroas, né? Já temos as noivinhas que são mais minimalistas, mais clássicas, né? Aquelas noivas mais tímidas, introvertidas. São aquelas noivas que não querem nada muito marcado, mais suave. Exatamente, né? Então, nas reuniões que a gente tem com a noiva, a gente vai observando isso. Nós vamos observando qual que é a personalidade dela, o gosto dela. Eu pergunto tudo. Eu pergunto que cor é a cor do buquê,
quais são os acessórios que ela escolheu, qual que é a decoração, porque dessa forma eu consigo entender quem é ela, o que ela gosta. Muito legal isso. Então, baseada nessas informações, ela traz uma inspiração e eu vejo a inspiração que ela me traz. Se eu vejo que realmente está conversando com todas as outras coisas, eu falo assim, não, realmente essa inspiração vai ficar bonita em você, vamos fazer. Mas se eu vejo que não combina, que não conversa, que vai ficar um pouco forte, ou que não vai a combinar com as vai deixar ela bonita, isso, né? Eu vou dando sugestões e vou mostrando, né? A gente sempre vai dando sugestão, né? Com jeitinho, né? E assim a gente vai chegando em um ponto, né? Então, assim, normalmente, assim, tanto na maquiagem como no cabelo, muita conversa com a noiva até chegar naquilo que ela gosta, que vai ficar bom. Porque senão, em vez dela ficar uma noiva linda, ela vai ficar uma noiva mais ou menos ou feia, né? Embora é difícil uma noiva ficar feia, mas a gente que trabalha na área, a gente percebe, por exemplo, aquela maquiagem ficou fosca, ficou com a sombra, a maquiagem ficou muito carregada, o cabelo ficou legal, ficou uns fios puxados pra fora, essas coisas. Uma coisa que eu sempre acostumo falar, nós somos humanos, né? O maquiador, penteadista é humano e podemos errar. A gente pode errar, a gente pode errar. No dia a gente pode estar passando mal ou sem inspiração. Então, assim, imagine eu ter a responsabilidade de maquiar uma noiva que eu nunca vi na minha vida, não conheço a pele dela, não conheço o temperamento dela, e eu tenho que inventar naquele momento. E num dia que não tá legal, né? E eu não estou legal. Pode ser catastrófico. Com certeza pode ser. Então, assim, eu faço questão de conhecer a pessoa antes, olhar o rosto, o tipo de pálpebra, pele, para poder escolher aquilo que eu sei que vai valorizar a beleza dela. No dia é só chegar e fazer que dá tudo certo. Vai dar tudo certo, aí pode estar até passando mal, né? Isso! E a noiva, o que ela não pode fazer no dia antes do casamento? Olha, tem muitas coisinhas importantes, né? Por exemplo, cabelo. Se a noiva vai fazer algum tipo de mechas, luzes no cabelo, a gente aconselha fazer pelo menos um mês antes do casamento. Nunca fazer nenhum procedimento químico que transforme, já seja cabelo ou pele, na semana do casamento. Então aí entra limpeza de pele, peeling facial, nada que seja invasivo, né? A noiva pode fazer, porque isso pode trazer muitos problemas no dia, né? A gente, infelizmente, a gente tem, já tivemos algumas experiências de noivinhas que fizeram, por exemplo, mechas ou luzes uma semana antes do casamento e deu corte químico. Não! E aí? E foi um problemão, né? Porque assim, nós tínhamos feito já uma prévia, né? O penteado ficou bonito, ela fez umas luzes, deu um corte químico, então nós tivemos que mudar todo o penteado no dia do casamento. Né? Nossa! Já aconteceu um caso de pele, a mesma coisa, né? No dia da prévia, que foi 15 dias antes, prévia linda, tudo perfeito, na semana fez um procedimento facial muito invasivo, a pele descascou no dia do casamento. Não. Então, assim, nós aconselhamos sempre. Eu, na primeira reunião que tenho com minhas noivinhas, eu já faço um checklist, né? De coisas que ela não pode, ou que ela deve evitar de fazer, né? Na semana antes, 15 dias antes do casamento. Muito bom. Suzy, se eu pudesse, eu ficava conversando com você aqui até amanhã, porque é muito bom as suas falas, viu? Gostei muito. Inclusive tem até umas noivinhas aqui fazendo pergunta. Ah, que legal! Elas perguntaram, você já até respondeu uma delas, que é em média qual que é o valor, né, do dia da noiva. Elas estão querendo saber o que inclui o dia da noiva. Sim. Então, igual eu falei, o dia da noiva, por exemplo, um pacote básico hoje inclui a prévia, né, que a noiva faz, que 15 dias a 20 dias antes, a prévia da maquiagem e do penteado, onde a gente já apresenta 2 opções de cabelo, até 2 opções de maquiagem. No dia mesmo do casamento, da cerimônia, ela faz a maquiagem, o penteado, teimão, sobrancelha,
Se ela quiser fazer também uma massagem relaxante, pode fazer no dia. Nós servimos um lanche de cortesia para a noiva, né? Se a noiva tiver acompanhantes, né, madrinhas se arrumando junto com ela, esse lanche é servido para todas as madrinhas dela. Nosso espaço também empresta os hobbies, né, que seriam o cupom para elas utilizarem, para elas poderem fazer o make-off, né? Então, o espaço já é disponibilizado para o fotógrafo vir fazer a foto dela, né? Lá no estúdio também tem uma sala exclusiva da noiva, onde ela tem acesso lá para poder fazer as fotos dela. Então, tudo isso inclui o dia da noiva. Ô, Suzy, eu tenho uma perguntinha. Tem mais pergunta aqui também. Olha só, por exemplo, eu no meu caso, quando eu faço minha sobrancelha, ela fica desse tamanho. Então, no caso, você faz ela no dia ou um dia antes? Isso é uma coisa que eu pergunto para cada noiva. Se a noiva tem reação, a pele fica vermelha, fica inchada, o ideal é fazer até 2 dias antes. Legal. Tem noivas que falam assim, não, é de boa, eu posso fazer no dia. Então, ela faz, como ela chega cedo, né? Ela faz, a primeira coisa que ela faz isso, a primeira coisa que faz é a sobrancelha, depois faz a peimão, depois faz a preparação do cabelo. Então, até o horário da maquiagem, que normalmente a gente deixa mais pro final do dia, já passou a vermelhidão. Aquela vermelhidão, né? Sim. Elas estão perguntando aqui quem que acompanha a noiva no dia da noiva. Porque uma aqui falou que a família toda quer ir. Olha, essa é uma pergunta muito importante. Eu gostei dessa pergunta. A noiva tem que levar, no dia da noiva, as pessoas que sonham junto com ela e que respeitam os desejos e as escolhas da noiva. Muito importante isso mesmo. Então, eu sempre falo para minhas noivas, porque minha noiva pergunta, quem que eu levo? Eu falo assim, leva aquela pessoa que está sonhando, que está vibrando junto com você, que está torcendo com você nesse casamento, que vai apoiar qualquer decisão que você tomar naquele dia, né? Então, são pessoas que têm que entrar para colaborar, contribuir para que aquele dia seja um sucesso. E não deixar ela estressada, ou às vezes teve, essa maquiagem ficou boa pra você, deixa insegura até, né? Isso, exatamente. Isso aí eu sempre falo para as pessoas. Agora, quantas pessoas, né, vão, assim, qual que é o limite de pessoas para participar de um dia da noiva? Vai depender muito do planejamento, do horário, né, da cerimônia, lógico. Lembrando que cada produção, tanto um penteado, demora 1 hora, uma maquiagem demora 1 hora. Então, quanto mais pessoas participarem do dia da noiva, mais cedo elas vão ter que começar a se arrumar. E se estiver fazendo calor... Então são coisas que tem que ir avaliando. Assim. Eu aconselho por as minhas noivas que sim, um número bom para arrumação, a noiva, no máximo 6 a 7 pessoas de acompanhantes. Acho que é um número tranquilo de atender todo mundo num prazo. Porque você tem também os profissionais capacitados para isso. Né? Por exemplo, no meu caso, eu fico só por conta da noiva e da mãe da noiva. Então, normalmente, no dia do casamento, eu só cuido da beleza da noiva, e vai ser a mãe, ou a mãe do noivo, ou uma pessoa muito, muito próxima a ela. As outras acompanhantes já ficam com a equipe. Tem mais perguntas? Tem. Estão perguntando assim, que o dia da noiva envolve vários pacotes. Sim. Mas o que não pode faltar nesses pacotes? Não pode faltar a prévia, né? O que eu falo assim, não é obrigatória, mas é muito importante. Ela incluir a prévia nesse dia, né? Aí, maquiagem e cabelo não pode faltar. Agora, é opcional. Unha, cabelo, manicure, pedicure, sobrancelha, ela pode fazer no espaço. Porque às vezes já tem uma pessoa que ela conhece também, que está acostumada, né? Ela pode fazer antes, uns dias antes, não tem problema, né? Mas no dia da noiva não pode faltar. Até o make-off é opcional, né? Porque o make-off, a noiva paga para o fotógrafo fazer, né? Não é? O make-off não está incluso dentro do pacote de fotografia. Então, tem noivas que não fazem make-off. Ela chega lá, se arruma e troca e vai, entendeu? Então, até o make-off é opcional no dia da noiva. E elas estão perguntando também para você dar uma dica, porque apesar delas não estar aqui em BH, sim, não são daqui, mas
lá na cidade delas, como que elas procuram o dia da noiva? Você dá essa dica para elas? É muito importante olhar o portfólio, Instagram, redes sociais da profissional, né? Sempre. E eu falo assim, é bom conhecer o trabalho da pessoa, né? Então, por exemplo, se você tiver a oportunidade, se você tiver um evento, né? E você tiver a oportunidade de marcar uma maquiagem com essa pessoa, maquiar um penteado antes do seu casamento. Ou talvez conhecer uma pessoa que foi arrumada por uma indicação, é legal. É importante, né? Nunca contratar cegas, né? Assim, conhecer o trabalho antes, né? Porque eu falo assim, nesse dia, o profissional que faz parte do dia da noiva é um profissional que tem que ter bastante controle emocional para solucionar alguns problemas que acontecem naquele dia, né? Então a noiva, ela está cheia de ansiedade, ela pode chorar, ela pode dar crises. O profissional que está naquele dia tem que ter essa clareza de poder lidar com essa situação de maneira calma. Então, a profissional maquiadora penteadista que está naquele dia, que vai passar a maior parte do dia junto com a noiva, tem que estar preparada para solucionar problemas. Né? Então, por exemplo, já aconteceu de noiva, a gente tem que parar uma produção, porque a noiva deu crise de choro, né? Então, a gente tem que esperar. Então, eu não posso, calma, né, eu não posso apressar a penha e falar assim, tipo, para de chorar que eu tenho outra cliente chegando. Não posso. Né? Eu tenho que, por isso que no dia da noiva a gente não faz nada correndo. No dia da noiva deixa esse tempo para ela. E o celular? Elas ficam com o celular? Porque isso é um problema. Eu penso assim, porque às vezes ela tá lá no dia da noiva, você tá fazendo tudo para ela ficar relaxada, viu, gente? Soltinha lá. E aí alguém me fala, olha, o poço da bebida não veio, a moça não entregou o bolo. Como é que é isso? Olha, eu, como já lido há bastante tempo com noivas, já aconteceu, lógico, mas uma das coisas que eu pergunto pra minha noiva é se ela vai ter cerimonial. A noiva que fala assim, não, eu tenho cerimonial, eu contratei cerimonial, eu sei que vai ser uma noiva que vai estar super tranquila no dia. Aí vem a dica, a importância de contratar cerimonial. A noiva que não contrata cerimonial, que ela vai ficar organizando muita coisa, ela vai ficar olhando muita coisa, a noiva que não fica tranquila no dia. Fica o tempo todo tentando olhar, resolvendo problemas, fazendo pagamento de último momento, né? Então, assim, realmente, quando a noiva fala assim, não, eu organizei, eu fiz tudo, eu já me preparo, porque eu sei que vai demorar. Eu sei que eu vou ter que fazer várias pausas no processo dela, entendeu? Então, tudo isso entra dentro do cronograma que nós fazemos. Tem uma noivinha aqui que falou que na cidade dela não tem dia da noiva, mas como que ela contrata uma profissional para maquiar ela e a pele dela não ficar nem branca demais, nem preta demais, nem escura demais? Novamente, eu vou frisar, né? A prévia, né? O teste da noiva. No dia do teste, ela consegue avaliar isso. Porque no dia do teste, a maquiadora já vai fazer a maquiagem nela, já vai testar qual que é a base, qual que é o corretivo, qual que é o pó que vai utilizar. Ela vai levantar, vai olhar no espelho e falar assim, não, realmente, é essa maquiagem que eu quero. Ou não ficou legal, né? Então, a única coisa que vai dar segurança para ela, que no dia do casamento vai ficar do jeito que ela sempre sonhou, é fazendo a prévia, né? Agora, por exemplo, se na cidade dela não tem um salão, né? Muitas noivas optam por se arrumar, às vezes em casa mesmo, né? Então, contrata profissional para ir na casa delas, elas separam de repente um quarto, com ar-condicionado, um lugar arejado, com janelas, isso é muito iluminado, né? Isso é muito importante, né? O local onde a noiva vai se arrumar ser um espaço bem arejado, bem iluminado. Não precisa ser num salão especificamente, pode ser num sítio, numa chácara, na casa da pessoa, em um hotel, né? Que muitas noivas escolhem. Hoje, muitas noivas também fazem o dia da noiva, né? Se arrumam no próprio local da festa. Alguns locais das festas têm uma sala da noiva e ela se arruma naquele lugar, né?
Mas o que vai tirar todas as dúvidas e vai deixar aquela noiva com segurança, porque a pele não vai ficar muito branca, que não vai ficar cinza, é a prévia. É o teste da noiva que ela vai fazer de 15 a 20 dias antes do casamento. E elas estão pedindo uma live com você, que o vídeo é melhor. Podemos assistir. Gente, eu vou ter que encerrar, infelizmente, eu vou ter que encerrar com a Suzy. Nós estamos gravando à noite, pós-horário de trabalho, tá todo mundo acabado. Mas, assim, ela veio nos prestigiar, né? E a gente é muito grato, viu, Suzy? Eu agradeço. E espero que vocês gostem. Assistam até o final, que vale a pena assistir o vídeo até o fim. Curtam, sigam a Suzy nas redes sociais dela. Sigam a gente, siga a gente, dê um like para todos nós aqui. A gente fica muito feliz. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo.